Olá, companheiro, olá, companheira do curso Governar e se Organizar a partir da Crise. Eu sou Antônio Lopes Cordeiro, o pessoal me chama de Tony Cordeiro, e eu sou um dos coordenadores da área de conhecimento aqui da Fundação Perseu Abramo, um dos colaboradores. E minha tarefa hoje aqui é falar um pouco para vocês a respeito de dois temas: integração de governo e ferramentas de gestão. O que seria? Como é que a gente pode caracterizar, o que conceito a gente pode dar a respeito de integração de governo? Primeiro que a gente acha muito pouca coisa com relação a isso, ou quase nada com relação. Se você procurar no Google ou em outras ferramentas, você vai encontrar que seria a integração dos sistemas e não, por exemplo, do que nós estamos tentando falar, que é a integração de projetos, que é a integração de pessoas, que é a integração de planos de ações. Então, esse termo praticamente eu tive que construir um conceito. É um termo usado para designar a integração entre os diversos setores de um governo e suas políticas públicas ou dos diversos setores de um mandato, a partir do seu plano de ação estratégico. Então, em ambos os casos, requer um plano de ação constituído a várias mãos para que possa definir o que seria essa integração plena. Outra questão que a gente acha, por exemplo, de que não tem hoje quase nada com relação à integração por conta de que isso mexe num ponto muito melindroso, que é o que nós chamamos, por exemplo, das tais caixinhas de poder. Nós vamos ver um pouquinho. O que requer a integração do governo? Primeiro, vontade política do gestor principal, um plano de governo construído de forma participativa, implantado em todos os setores de governo, e com atualização permanente, a partir dos encontros, seminários, fóruns, qualquer tipo de ação que for encontrar com a população. Alianças políticas programáticas e não mercantilistas, a partir do plano de governo, composição do governo a partir do plano de governo e não de acordos políticos pontuais ou partidários, um plano de ações estratégicas integradas de governo conhecido e acatado por todos os gestores e monitoramento permanente das ações de governo e das políticas públicas, algo que meça a eficiência. Aí, dois comentários. O primeiro deles, com relação ao que nós encontramos em algumas prefeituras, de que poucos gestores conhecem o plano de governo. Então, isso prova que o plano, se foi feito, por exemplo, com a população, ou se foi aquele que foi apenas digitado lá, que o TSE obriga, ele não caminhou dentro da gestão. Os gestores não conheciam, poucos dos gestores conheciam esse plano de governo. E o segundo, que não há. Praticamente, quase todas as prefeituras que a gente fez o trabalho, são poucas elas que faz um monitoramento permanente das políticas públicas, a não ser daquelas políticas públicas macros, tipo as promoções sociais e as de saúde e educação, de que exige, que o próprio governo federal exige através do plano nacional, porque se não fizer você não tem recurso. Próximo slide. Algumas vantagens da integração. Possibilita a afinação da linguagem de governo ou do mandato legislativo. Estabelece critérios para as ações de governo e as políticas públicas no sentido de caracterizá-las como o que é importante, o que é necessário, o que é urgente. Rompe com a chamada caixinha de poder, que a gente já viu. Facilita a linguagem com a população a partir do processo de integração, uma vez que se nutre da participação popular. Força os gestores a buscarem ajudas internas uns com os outros, ao invés de buscar fora do governo. E exige planejamento, afinação política e avaliação das diversas conjunturas de forma permanente. Dois comentários. O primeiro, a questão do que o Emílio de Souza, que foi prefeito de Osasco por duas gestões, nos colocou a determinada data, determinado momento. Dizendo o seguinte: quando ele começou a governar, eram 17 secretarias. E praticamente cada uma delas agia como se fosse uma prefeitura à parte. Ele levou tempo para entender isso. E 8 meses depois ele resolveu integrar o governo, através de uma das ferramentas que nós vamos ver, e fazer com que as 17 secretarias trabalhassem um plano estratégico para o próprio governo, para que a gente pudesse, por exemplo, para que houvesse colaboração permanente entre uns com os outros. E o segundo, na questão, por exemplo, do que é necessário, do que é importante, necessário e urgente. Quando um governo ou quando um mandato não trabalha com planejamento, automaticamente tudo passa a ser urgente. E o que é urgente tem que ser feito na hora, não dá para esperar. E se você trabalha com planejamento, dá para você esperar. Você pode trabalhar com uma ação contínua, mas
em curto, médio e longo prazo. Próximo slide. Algumas experiências de integração. A primeira delas, que aliás eu caracterizo na minha concepção pessoal como o meu aprendizado para entender o que seria integração de governo. A experiência feita na prefeitura de Artur Nogueira, no período de 2009 a 2012, no segundo mandato do governo do prefeito Marcelo Capellini, onde nós construímos uma ferramenta de gestão, ou desenvolvemos uma ferramenta de gestão a várias mãos, chamada Grupo Gestor de Integração e Planejamento. E essa ferramenta ela foi tão importante que nos deu a visão de que cada vez que a gente, por exemplo, integra uma pessoa ao sistema, essa pessoa passa a ser um colaborador e vai buscar, inclusive, conhecimento fora do próprio governo. Quando a gente não tem uma escola de gestão, ela vai buscar, porque ela necessita, ela se nutre, por exemplo, da informação, ela se nutre do conhecimento para, de repente, buscar mais agilidade, mais mobilidade. Só ainda dentro disso, essa ferramenta teve duas variáveis importantes. Primeiro, possibilitou que a gente criasse um laboratório e um observatório de políticas públicas, onde 10 pessoas do governo eram responsáveis por todas as ações antes de chegar vamos dizer assim, no secretariado, passar pelo laboratório para ver quais eram as ações que precisavam ser feitas de forma técnica. E a segunda, que possibilitou também que a gente criasse o primeiro curso de pós-graduação que a gente tem conhecimento em gestão pública e social e o primeiro laboratório de gestão pública e social numa universidade, no UNASP, que é a Universidade Adventista, é Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus de Engenheiro Coelho. Então, durante quase 4 anos, nós trabalhamos uma turma do curso de pós-graduação, criamos o laboratório e alguns cursos de extensão universitária. Só uma observação para terminar esse tema da integração. Todas as políticas públicas necessitam de integração com os outros setores do governo. Não há nenhuma política pública que consiga ter mobilidade sozinha. Ela requer uma ação contínua de transversalidade a partir do plano estratégico do governo com os demais setores do governo. Isso também acontece no mandato. Não tem nenhuma ação dentro do mandato que não necessite, por exemplo, mesmo que seja num bairro, em regiões diferentes, vamos dizer assim, mas consequentemente não estamos falando do mesmo problema. Ele vai acontecer de forma diferente, mas a partir dos mesmos sintomas. Próximo slide. Por que não se encontra nada a respeito disso aí? Primeiro porque há pouco mais de 10 anos não havia nada na academia com relação à gestão pública. Tudo era tratado como se fosse políticas públicas, porque, a meu ver, é muito mais fácil você falar de políticas públicas do que falar de gestão, porque gestão requer que você trabalhe, inclusive, qual é o modelo de gestão. Se é mais aberto, mais fechado, mais democrático, menos democrático, como é que encara o trabalho com a população, enfim. As universidades descobriram esse termo recentemente, praticamente a partir quase do segundo mandato do governo do presidente Lula. Outra questão importante, porque toda cultura governamental é individual e não coletiva. Ela nasce de uma pessoa, ela nasce como se fosse assim, nós precisamos eleger um herói para que o herói resolva os problemas da população, e não a partir de um projeto construído a várias mãos. Então essa desconstrução que nós precisamos fazer. Claro que a gente tem valorosos companheiros e companheiras que eles são reeleitos pela questão da sua capacidade técnica, política, de convencimento e tal, mas necessita de aprimoramento do projeto. O projeto é que tem que ser trabalhado para que a pessoa, por exemplo, tenha sucesso ou fracasso com relação a isso e possa ser considerada uma pessoa democrática ou não. E, por último, terceiro lugar, porque integrar um governo requer alianças programáticas que respeitam o plano de governo e dialogam com a população organizada buscando sua atualização permanente. E aí nós vamos trabalhar agora algumas ferramentas de gestão. Então, praticamente nós vamos estar colocando alguns materiais à disposição para que vocês se aprofundem, mas nós vamos estar passando rapidamente quais são, primeiro eu dividi em 2 blocos, quais são as ferramentas de governo e quais são as ferramentas de interação com a sociedade. A primeira delas nós já falamos, é o Grupo Gestor de Integração e Planejamento, vocês já viram um pouco deles, eu estou colocando inclusive um texto à disposição para que vocês leiam um pouco mais, a gente possa voltar a discutir lá no grupo de apoio, lá internamente no sistema. O segundo
uma ferramenta também de gestão importante é um laboratório e observatório de políticas públicas, que aí tem a experiência tanto na Prefeitura de Artur Nogueira, como no UNASP, na Universidade Adventista, que nós trabalhamos 4 anos praticamente, avaliando internamente e externamente o que isso significaria. Tem um laboratório. Outra questão, outro tema, um planejamento estratégico situacional, que foi uma modalidade desenvolvida pelo Carlos Matos. O Carlos Matos ele foi ministro do governo Salvador Allende no Chile, ministro da Economia, e quando Salvador Allende foi assassinado, ele resolveu ser um colaborador na América Latina para que pudesse criar algumas ferramentas, uma delas sendo o planejamento estratégico situacional, para diferenciar a necessidade de um planejamento específico para uma entidade pública para diferenciar de uma empresa. Porque a empresa busca lucro, enquanto uma entidade pública busca atividades que melhoram a eficiência, por exemplo, na realização das tarefas e dos serviços que a população precisa. E aí, também tem um texto importante, eu acho que nós vamos fazer uma pequena introdução, mas é importante vocês lerem o texto para entender um pouco o que é esse planejamento estratégico situacional. Qual era a crítica do Matos? Matos dizia o seguinte, olha, não dá para você fazer um planejamento para o futuro. Na visão do Matos, o planejamento estratégico situacional é do presente. E mais, com os atores. Se não fizer um planejamento com a população, área por área, consequentemente nós estamos fazendo nosso planejamento e não o que a população necessita. Outra ferramenta importante, um conselho político de governo. Então, por exemplo, temos visto muito embaraço em algumas prefeituras, por exemplo, que tem vários partidos na base aliada. E o Edinho Silva, que hoje voltou a ser prefeito, lá na primeira gestão dele, nos 2 primeiros governos, ele construiu uma ferramenta chamada Conselho Político de Governo, onde todas as ações estratégicas de governo eram tratadas lá nesse Conselho Político de Governo. Ou seja, independente da quantidade de partidos que você tiver na base aliada, se tiver integração de governo e se tiver um Conselho Político de Governo, todas as ações macro e a linha política do governo, ela era tratada nesse Conselho Político de Governo. E, consequentemente, só chegava para a máquina pública o que era técnico, o que era político era discutido lá, até para minimizar o choque, os problemas que pode haver, por exemplo, dentro dessa relação. Uma outra ferramenta, a Escola de Governo de Gestão. E aí nós temos várias experiências no Brasil inteiro. Eu destaco aqui no nosso trabalho a de Hortolândia e Artur Nogueira, foi a que eu tive mais aproximação, que eu tive mais interação, vamos dizer assim. Mais uma ferramenta extraordinária. E aí só uma observação importante. Muita gente pensa que uma escola de governo de gestão é um prédio. E não é. Uma escola de governo é uma ação, é um projeto que pode ser trabalhado, inclusive, com os próprios colaboradores internos. Então, nós fizemos nessas 2 prefeituras, na de Artur Nogueira principalmente, uma pesquisa chamada O Governo Quer Ouvir Você, com o servidor público de carreira. E uma das coisas que a gente perguntava é o seguinte, você gostaria de colaborar com o governo? E várias pessoas, por exemplo, se colocaram à disposição nas prefeituras que nós fizemos esse trabalho, para que, através do seu conhecimento, pudesse ser compartilhado, e aí nasce a primeira turma, por exemplo, da Escola de Gestão. E aí a gente vai buscar, por exemplo, o Sistema S, vai buscar, por exemplo, colaboração com as universidades, enfim. A importância é que tem que trabalhar, eu acho que nossa função, quem governa, por exemplo, do ponto de vista da esquerda, a nossa principal tarefa é organizar a máquina pública para que ela possa aguentar um governo ruim na nossa saída, por exemplo. E por último, o que o Emílio criou lá em Osasco, que ele chamou de salas de gestão de governo, onde toda segunda-feira cada secretário tinha 15 minutos para poder falar da sua ação específica, mas também interagir com os demais e buscar ajuda. Próximo slide. Aí, nesse outro bloco, eu separei algumas ferramentas de interação com a sociedade. A primeira delas, os conselhos populares, que nós trabalhamos essas ações antes da Constituição de 88, era muito comum você ter os conselhos populares de políticas públicas. E que isso caiu depois, na medida que vieram os conselhos gestores ou os conselhos de políticas públicas municipais, né, que todo mundo conhece. Os conselhos populares, eles podiam ser resgatados, ou tinha a ideia de ser resgatado, no Plano Nacional de Participação Social desenvolvido pela presidenta Dilma, que o Congresso reacionário que a gente tem hoje fez o favor de ser a primeira coisa a eles reprovarem, por exemplo, logo depois que foram eleitos, foi não acatar a proposta de criar um Plano Nacional de Participação Social.
E eles diziam, por exemplo, que qual era a função deles, por exemplo, enquanto deputados, né, se tivesse um plano de ação, onde os conselhos gestores, os conselhos populares, ou seja, todas essas instâncias tivessem mais poder que eles. Outra questão, os conselhos que nós já conhecemos, os conselhos municipais, que sofrem hoje de vários problemas. Inclusive, uma das escritoras que eu leio mais sobre isso, a Maria Glória Gon, ela é uma estudiosa a respeito dos conselhos gestores. E ela diz o seguinte, olha, se um conselho gestor não tiver lastro na sociedade, ele morre por si só. Ele se nutre de vícios, por exemplo, que a gente está acostumado a ver, e um conselheiro passa a ser um instrumento para a sociedade diferente do que ele poderia ser, por exemplo, se de repente ele entendesse qual é o papel dele. Então, veja, no nosso entendimento, isso se resolve com a construção de fóruns temáticos. Por exemplo, no Plano Nacional de Educação, a presidenta Dilma propôs criar um fórum permanente de política pública de educação, onde nesse fórum você tem a sociedade, empresas, enfim. E esse fórum é quem acaba cobrando do Conselho Municipal de Habitação, ou do Conselho Estadual, do Conselho Nacional, a manutenção das políticas públicas, de forma democrática, participativa e aberta. E aí, alguns estudiosos chamam isso, por exemplo, da arquitetura da participação, onde você constrói, por exemplo, fóruns temáticos com todas as áreas da sociedade, e esses fóruns temáticos acabam por realizar serviços importantes ou tarefas importantes no auxílio tanto do governo municipal como dos próprios conselhos. E aí nós temos, dentro desse fórum, nós temos um fórum importante que são os fóruns, por exemplo, dos próprios conselhos gestores. Então, um fórum municipal das entidades participativas, um fórum municipal dos conselhos municipais, acaba sendo uma outra instância de poder importante, onde, na verdade, nenhum conselheiro ou nenhum conselho pode se sentir de forma isolada. Mas, como a gente falou lá no início, que toda política pública requer interação e integração com as demais, se você tiver um fórum de políticas públicas com todos os conselhos, isso foi criado em São Carlos pela primeira vez, tá? No governo Newton Lima, no primeiro governo Newton Lima. E aí, penúltimo, os conselhos e fórum permanente de mandatos, também de forma importante, por exemplo, se você tem um mandato de vereador, construído a partir de um fórum permanente, você tem uma outra dinâmica a se trabalhar. Não vai ser a visão do vereador, vai ser a visão do conselho político que rege o trabalho do vereador. E eu queria, aqui nesse vídeo, parabenizar uma deputada, a deputada estadual Márcia Lia, que ela tem um conselho de mandato criado, eleito em quase 100 cidades. E esteve lá com a gente em Americana, lá no mandato do professor Padre Sérgio, que também ele vai ter um fórum e um conselho, dizendo para ele o seguinte, olha, Padre Sérgio, o conselho tem uma dinâmica própria. Por exemplo, criar um conselho para não respeitá-lo, é melhor não criar. Agora, se for criar um conselho, ele tem que ser deliberativo. Porque muitas vezes, isso na fala da deputada Marcelia, muitas vezes eu, por exemplo, gostaria de trabalhar uma ação estratégica ou uma política pública e o conselho diz, não, deputada, a senhora está equivocada, porque no nosso plano, no nosso planejamento, o que ficou de prioridade, por exemplo, para essa região, ou para essa área, ou para esse setor, ou para essa época, é determinada política pública. Então, isso é uma lição para a gente aprender. E aqui é a sugestão para que todos os nossos vereadores e vereadoras, né, criem os seus conselhos de participação, porque é uma coisa belíssima que vai, inclusive, nos ajudar muito a aprender. E, por último, dentro das ferramentas de gestão, falar um pouquinho da incubadora, uma incubadora de projetos sociais, onde essa incubadora, infelizmente, nós perdemos a Prefeitura de São Paulo recentemente, mas o prefeito de São Paulo tinha criado uma incubadora. E essa incubadora é importante porque determinados projetos sociais, eles ficam de forma isolada, se não tiver uma incubadora. E a incubadora pode, inclusive, aprimorar a eficiência desse projeto na medida em que há uma interação entre governo e sociedade permanente e se constrói, por exemplo, ações contínuas para que a gente fuja do espectro de ser entregue a uma coisa que, no meu ponto de vista, é pejorativo, chamada terceiro setor, que é uma ferramenta, segundo Carlos Matos, que é um estudioso, e vários outros, chamado de uma ferramenta neoliberal,
para ocupar as funções sociais do Estado quando ele vai à falência, como está agora, por exemplo, nesse governo golpista que a gente está vivendo agora. E quando você cria um incubador de projetos sociais, você alimenta a sociedade a partir de ações concretas e não de ações ilusórias para você substituir o que é função do Estado. Bom, e aí eu só queria fechar esse trabalho comentando uma coisa importante, que é o que nós realizamos em 40 meses de trabalho no segundo mandato lá em Artur Nogueira. Porque lembre-se que nós colocamos no início de que o trabalho do Grupo Gestor de Integração e Planejamento praticamente abre a discussão a respeito da integração de governo. Olha, em 40 meses de trabalho, nós realizamos 71 eventos, ou seja, conferências, encontros, seminários, fóruns, a extrema maioria deles pela primeira vez. Realizamos 51 eventos de forma colaborativa com outros setores do governo que já faziam suas conferências, 20 participações na organização de outros eventos, 13 núcleos temáticos de trabalho, onde esses núcleos trabalhavam de forma integrada também, 10 comissões municipais, 105 funcionários envolvidos, 22 parcerias, 10 projetos concluídos, 10 cursos de capacitação, sendo 3 de extensão universitária, 120 ações de governo desenvolvidas nos 40 meses e mais de 100 deixadas para o próximo, que automaticamente foi enterrada porque nós perdemos a sucessão. E aí, lembrar que tudo isso incentivou levar esse trabalho para a universidade e lá realizar durante 4 anos o que foi um governo popular, participativo e com coragem absoluta para que a gente pudesse montar e desmontá-lo na medida da necessidade da população. Então eu queria, para terminar, me colocar à disposição de vocês para que a gente possa... Eu sei que são temas tão ricos, por exemplo, que requer uma ampliação da discussão e que ela não vai ser feita aqui nessa aula, mas ela vai ser iniciada nessa aula. E eu vou colocar alguns textos, vou colocar esse vídeo, alguns textos para vocês discutirem e vou estar à disposição dentro do próprio grupo para que a gente possa ampliar o conhecimento, para que a gente possa aprender junto. Muito obrigado.